Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. E bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também fica aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os vídeos postados aqui estão disponíveis lá no meu Spotify pra você ouvir onde e quando quiser, e o link também já fica aqui embaixo na descrição. Como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então bora pros relatos de hoje, que é uma coletânea sobre pessoas que zombaram ou que não acreditavam ali no sobrenatural e passaram a acreditar depois de um acontecimento e outro aí. Mas antes de ir pro primeiro relato, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, tá? Não esquece de curtir agora, tá? Agora. E também, se tiver disponível a opção de hypar pra mim, hypa, porque me ajuda muito. Agora sim, recadinhos dados, bora pro nosso primeiro relato, que se chama Meu Padrasto Zombou do Sobrenatural e Teve o Dele. Vamos ver. Olá, Liandra, esse é o segundo relato que eu mando. É sobre o dia em que o meu padrasto zombou do sobrenatural. É um relato de estrada. Não haverá nomes e caso você não tenha lido o meu primeiro relato, eu quero dizer mais uma vez que eu fiquei apaixonada pela maneira como você conta os relatos e eu realmente fico impressionada com a sua habilidade de contar os relatos sem gaguejar e ainda por cima fazer cada make maravilhosa. É da época que eu fazia os make com relatos. E bom, eu também irei mandar outros relatos sobrenaturais que aconteceram comigo, só que como eles são mais longos, eu estou mandando esses pequenos primeiro. Então vamos lá. Esse relato, ele aconteceu de 2018 para 2019. Eu não sei o ano certo, mas foi ou entre 2018 ou 2019. Mas preciso dar uma contextualizada. O meu padrasto, ele é um vaqueiro de carteirinha, um famoso cabra macho. E ele gosta ali de correr vaquejada e não tem um boi que ele não derrube. E bom, esse meu padrasto, ele tinha duas mulheres, minha mãe e a outra mulher, que no caso era sua esposa. Mas ele gostava de morar com a minha mãe. Porém, na casa da outra mulher estava tudo o que ele precisava para poder cuidar do cavalo. E ele sempre tinha que ir lá, né, para poder buscar capim para o cavalo comer e também buscar ração, as rações e outras coisas. E era uma longa viagem. Ele passava por várias cidades, sabe? Tipo, ele passava por uma cidade, aí por outro interior, e aí era pistas e mais pistas, assim, vários quilômetros a percorrer e por aí vai. Enfim, ele estava ali em uma roda de amigos e surgiu assuntos sobrenaturais. Um dos amigos dele disse: rapaz, ali perto do cemitério da cidade tal, tem um pessoal que costuma avistar uma loura toda de vermelho. Usa ali um batom vermelho, assim, muito bonita. Mas o pessoal diz que ela é um fantasma de uma moça ali que já faleceu. Aí o meu padrasto, que é um danado, falou: ah, pois eu queria encontrar com essa moça. Eu daria uma carona a ela, assim, com certeza. Eu quero encontrar porque eu daria uma carona. E bom, no mesmo dia que ele falou isso, ele teria que ir na chácara que a sua esposa morava para buscar os capins, né, e as rações ali para o seu cavalo. E teria que passar pelo tal lugar. No finalzinho da tarde, por volta ali de umas 5h30, ele foi fazer esse percurso. E adivinha só quem ele encontrou? A tal loira. Ele conta que ia seguindo o caminho normal de moto e ele viu uma mulher loira toda de vermelho. Na hora, ele nem tinha se tocado da história que um dos seus amigos ali havia contado. Ele só pensou: que loura bonita. E como a mesma deu a mão ali fazendo sinal para pedir carona, ele então parou e disse: boa tarde, moça, tudo bom? E ela não respondeu nada. Ela apenas subiu na garupa da moto, até que ela apenas subiu ali na garupa da moto quando ele perguntou se ela queria carona. E Liandra, sabe quando uma pessoa ela sobe na moto e você sente o peso da garupa ali? Nessa hora, ele sentiu o peso dela subindo na moto. Só que quando chegou na metade do caminho, ele tentou puxar ali um assunto, né, com a bela moça. E aí perguntou: vai pra onde, dona? E ele estranhou porque a garupa que antes estava pesada não tinha mais peso de nada.
E a moça também não respondeu. Então, o mesmo olhou para trás. Quando ele olhou para trás, não havia ninguém na garupa da moto. E foi aí que ele se lembrou da história. Ele acelerou o mais rápido possível e nem conseguiu chegar na chácara. Ele chegou ali na casa de uma de suas filhas, que era a caminho, e lá mesmo ficou. A filha dele conta que ele chegou mais branco que um papel. E olha que o meu padrasto é um pouco amarelo, sabe? Aquele branco queimado de sol. E ele chegou mais branco que papel lá. E, enfim, desde então, ele parou de zombar do sobrenatural. E aí acaba por aqui. Um beijo. Muito obrigado por ter enviado. Mas ele não queria dar carona pra ela? Aí quando ela apareceu, ele ficou com medo, né? É sempre assim. As pessoas falam, não, que eu vejo, que eu faço e acontece. Aí quando o negócio aparece, a pessoa corre. Aí é por isso que eu não zombo, porque eu tenho medo. Mas enfim, agora vamos pro próximo. Minha mãe foi empurrada por Cosme e Damião. Oi, Lia, tudo bem? Me chamo Jaine, acho que é Jaine. E não tem problema nenhum em citar o meu nome. Lia, essa história, ela aconteceu com a minha mãe há aproximadamente uns 30 anos. Quando a minha mãe era adolescente, ela frequentava terreiros de Umbanda, não porque ela fazia parte, ela frequentava porque ia acompanhar o padrasto dela. Teve um dia em específico que ela foi novamente acompanhar, né, o padrasto dela ali no terreiro, e minha mãe me disse que ela incorporou 2 crianças, e ela não acreditava nessas coisas. Peraí. Ah, tá. Minha mãe me disse que ele incorporou 2 crianças. E ela, como não acreditava nessas coisas, toda inocente, começou a rir e disse... tipo assim, rindo, né? Ai, gente, isso só pode ser brincadeira. E em tom de deboche também, né? Rindo e debochando. Tá bom, tudo normal. Depois ali da gira, eles foram embora. E nesse tempo, a minha mãe já morava sozinha. Em uma casa ali, só que no mesmo terreno. A Relata botou, espero que esteja dando pra entender. Sim, ela morava, enfim, na mesma casa ali. No mesmo terreno, em casas separadas. Bom, minha mãe disse pra mim que ela estava sozinha em casa. Sentou na janela pra fumar um cigarro. E naquela época, as janelas eram bipartidas. Aquelas que abrem os 2 lados, sabe? Bom, ela sentou na parte de cima e acendeu um cigarro. De repente, veio um silêncio ensurdecedor. Minha mãe disse que sentiu 2 pessoas empurrando ela. Ela caiu da janela em um terreno baldio que havia ali do outro lado. Minha mãe, meio assustada, levantou correndo, viu que ninguém tinha visto, né? Não tinha ninguém ali por perto. Então voltou para casa, foi fazer suas coisas normalmente e depois dormiu. Apesar, né, de ter estranhado o fato de que do nada alguém empurrou ela. Bom, no dia seguinte, lá estava minha mãe no terreiro de novo, para acompanhar novamente o padrasto dela. Minha mãe já havia esquecido do tombo da janela que levou, quando um conhecido apareceu e soltou a seguinte frase: "Você se machucou?" E aí a minha mãe, sem entender nada, falou: "Como assim?" E aí a pessoa disse: "Aquele tombo que você levou, nós que te empurramos." Minha mãe disse que gelou. E disse que nunca mais debochou das incorporações que o padrasto dela fazia. Eu acho que a entidade incorporou nesse conhecido e quis dar uma lição na minha mãe. O que você acha? Bom, demorei pra convencer minha mãe a deixar eu te mandar. Obrigada, Lia, espero que leia. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. Gente, essas coisas é complicado. Você pode não acreditar, mas é bom respeitar, porque, né, a gente nunca sabe. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. E o próximo se chama Meu Avô Não Acreditava em Lobisomem. Esse relato aconteceu com o meu avô paterno há uns 40 anos atrás e quem me conta essa história é o meu pai. Meu avô e sua família moravam numa fazenda própria na roça que ficava bem longe da cidade, localizada em Colatina, aqui no Espírito Santo. Uma certa vez, em época de quaresma, ele estava conversando com um conhecido, e a conversa era assim, sobre não acreditar em lobisomens. Meu avô, que era muito evangélico e acreditando muito em Deus, falou para o conhecido que não acreditava e que aquilo era apenas uma lenda para assustar crianças bagunceiras. Já o conhecido do meu avô acreditava muito em lobisomem e, conversando ali com o meu avô, disse brincando que o meu avô veria um lobisomem, sabe? Tipo,
pra ele aprender que existe. E aí, eles riram ali e depois a conversa continuou. Depois de um tempo, esse colega / ali amigo do meu avô teve que ir pra casa, então ele foi embora. Passaram-se ali uns 3 dias, em uma noite de quaresma, por volta das 11 da noite. Meu avô e minha avó já deitados para dormir, quando meu avô escuta um barulho em volta da casa onde eles moravam. Era como se fosse um monte de ossos batendo pelo chão e um cheiro de carne podre que entrou, assim, invadiu todo o quarto onde eles estavam. Então, ele e minha avó levantaram e abriram ali uma greta da janela para ver o que era, que estava acontecendo. E foi quando meu avô avista uma coisa grande e preta que não tinha uma forma humana. Aquilo rodou mais ou menos umas 2 vezes ali em volta da casa e depois foi embora. Naquele momento, meu avô orou e depois voltou para a cama. No dia seguinte, ele levantou e foi olhar ali por trás da casa e ali tinha ficado umas patas grandes, como se tivesse, enfiado as unhas sobre a terra. E a cerca onde cercava a casa ali, em relação à casa ao pasto de boi, que cercava a casa do pasto de boi, estava quebrada. Bom, depois daquele dia, meu avô nunca mais viu aquele conhecido dele e também nunca mais falou sobre não acreditar em lobisomem. Enfim, meu avô sempre disse pra nós que o lobisomem que ele viu provavelmente era aquele seu conhecido, o amigo, que não queria fazer mal nenhum para o meu avô e nem para sua família, mas só queria provar que existia sim lobisomem. Gente, que loucura! Então, assim, ele se transformava e queria que, o amigo dele aprendesse na marra que sim, lobisomens existem. Vamos pro próximo, que se chama Não Casse na Quaresma. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Olá, Leandra, tudo bem? Me chamo Helena e o relato que eu vou te contar hoje aconteceu com o meu pai. Pode falar o meu nome, mas caso tenha outros nomes durante o relato, fica tranquila, porque já estão trocados. Então é isso, não casse na Quaresma. Isso aconteceu por meados de 1980. Meu pai já é um idoso, mas nessa época ele era um adolescente. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Vivemos toda a vida em uma pequena ilha remota. Havia apenas uma igreja na cidade e era uma igreja católica. Meu pai, como um bom litorâneo, sempre saía para surfar e praticar pesca com arpão. Aquelas pescas de peixe grande, sabe? Em um dia ali, dia de quaresma, meu pai, que era um tanto cético quanto a isso, decidiu sair de casa e ir pescar com mais 2 amigos. Como o dia estava bem limpo e eles já haviam feito isso várias vezes, não pensaram 2 vezes antes de largar ali o barco na água e partir. Depois de algumas horas caçando, não viam nenhum peixe, o que era muito estranho para a época do ano. Quando de repente, eles avistaram um peixe muito grande. E Leandro, ele disse que foi o maior peixe que ele já viu na vida e que não era nada comum ver aquilo ali. Ele comparou inclusive com uma baleia, só que muito maior. Naquela hora, eles acharam ter visto, algum tipo de animal pré-histórico. E aí já sabe, né? Adolescente pensa qualquer besteira mesmo. E aí, na mesma hora, o tempo fechou e as ondas enormes tomam conta do cenário. A bateria parou de funcionar, então eles tiveram que pegar ali os remos e começaram a remar em sentido à costa. Mas quanto mais eles remavam, mais longe eles ficavam da costa. Até que uma hora, o enorme peixe que havia sumido, quando a tempestade misteriosa caiu, voltou e virou o barco em que os 3 estavam. Meu pai conta que naquela hora ele só queria voltar para os braços da minha mãe. Na época, namorada que carregava o primeiro filho na barriga. Ele começou a rezar tudo o que ele sabia e misteriosamente ele desmaiou. A tempestade parou e o meu pai foi encontrado por alguns pescadores na margem ali da praia. Os pescadores o conheciam, pois o meu avô César era conhecido por ter o único bar ali da ilha na época. Os amigos do meu pai, infelizmente, não tiveram a mesma sorte que ele. Eles se perderam no mar e a polícia ficou por meses procurando eles. Alguns dias depois desse acidente no mar, no 30º dia de quaresma,
meu pai notou que algumas galinhas estavam sumindo do quintal. Meu pai achou que tivesse sido algum graxaim, que onde moramos é muito comum. Ele, seu primo Leonardo e seu melhor amigo Alexandre decidiram dar um fim naquele animal que estava caçando as galinhas. Entraram na floresta que fica ali atrás da minha casa, hoje, e foram mato adentro. Passaram horas lá dentro e quando avistaram algo que parecia ser o graxaim, não pensaram duas vezes antes de atirar. Naquele momento, meu pai conta com lágrimas nos olhos e muito medo que o mato inteiro começou a estalar como se um ser gigante descesse o morro de encontro a eles. Os galhos se mexiam de um jeito estranho, como se quisessem machucá-los, e machucou muito. Eles desceram o morro correndo e nessa hora o Alexandre, ali amigo do meu pai, acabou enfiando um galho desses no braço. E logo chegaram ali à cabana, né? E todos estavam muito machucados. Minha mãe estava assustada, porque né, ele chegou ali sem saber o que tinha acontecido, pois ela não ouviu nenhum barulho. Mas eles estavam assim com marca de arranhões e de garras por todo o corpo. Alexandre teve que ser encaminhado para o hospital, mas como era longe, não deu tempo de salvar o braço e teve que amputar. Meu pai, ainda sem acreditar em nada, zombava dizendo: "Eu não acredito nessa porcaria. Se o diabo quiser me matar, que mate logo então, não precisa de data para isso não." Se referindo, né, ao tempo de Quaresma. E isso, gente, depois de ver assim 2 amigos morrendo e um deles perdendo o braço, ele ainda não acreditava. E Leandra, foi preciso acontecer algo muito mais cruel para ele acreditar. No 45º dia de Quaresma, um dia depois dele ter zombado, ali na madrugada, enquanto meus pais dormiam, a cabana, que era de madeira na época, começou a pegar fogo, do nada, ali no meio da madrugada. Meu pai não enxergava nada com a fumaça e não conseguia achar a minha mãe, que uma hora berrava por ajuda e numa outra hora parou subitamente. Depois de muitos berros chamando, e ela parou ali abruptamente depois de muitos berros chamando a ele. E aí, até que finalmente ele conseguiu esbarrar com ela e ela estava desmaiada na porta ali da saída, como se estivesse tentando fugir de tudo aquilo também. Ele a levou para fora e lá, com a minha mãe nos braços, ele implorava por misericórdia. E ele conta que naquela hora o fogo falou com ele. Disse que como ele não acreditava, ele tinha que tirar o que meu pai mais amava para ele então acreditar, né? Nisso, meu pai implorou por misericórdia e suplicou, Leandra. E o fogo não respondeu mais nada. E a chama, que estava extremamente forte, cessou para um fogo mais sereno. Minha mãe acordou nessa hora sem saber de nada, né, que havia acontecido. E infelizmente ela perdeu o primeiro filho e era um menino. Mas felizmente depois o meu pai se pôs a acreditar e nem sequer deixa nós a pisar fora do sítio em época de Quaresma. Como moramos numa cidade pequena de muitos idosos, é muito comum ter esses costumes de não sair nos dias de Quaresma. E até hoje esses fatos assombram o meu pai. Desculpa o relato estar grande, mas dei uma resumida. Tenho muitos relatos dessa cidade amaldiçoada que moro, principalmente por ser interior. Mas deixa para um próximo relato. Beijos e amo os seus vídeos. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E aí, gente, tem lugar que realmente as pessoas, lugares onde tem pessoas mais velhas, elas realmente acreditam, muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, assim, eu acredito, mas tem coisas que eu ainda faço durante a Quaresma, mas tem lugares que realmente as pessoas não saem à noite. E eu acredito que não é só por conta de achismo. Eu acho que às vezes a pessoa mora tanto tempo no lugar que ela sabe o terreno que ela tá pisando, entendeu? Então, assim, a pessoa também não quer pagar pra ver. E, nossa, eu assim, acho corajoso quem fica zombando e quem, assim, não acredita, mas respeita. Respeita e não zomba em voz alta. Pensa ali, pensou? Pensa e guarda pra você. Porque depois vai que o negócio inventa de querer te provar que, né,
que realmente existe. Aí fica complicado. Nosso próximo relato se chama A Mulher na Cozinha e a Coisa no Telhado. Olá, Leandra, eu sou uma seguidora e vivo acompanhando os seus vídeos e sempre que vejo seus relatos eu lembro dessa história que minha avó conta até hoje. Eu vou estar contando o que eu me lembro, porque assim, já faz um tempo que ela me contou esse acontecimento e eu vou tentar ser bem breve assim no relato. Minha avó conta que quando era criança, a mãe dela resolveu mudar de casa, juntamente com ela e os irmãos dela. Ela disse que a mãe dela achou uma casa linda para alugar por um preço muito bom. A família da minha avó não tinha boas condições, então uma casa daquelas chamou bastante a atenção deles. Então minha avó, os irmãos dela e a mãe decidiram alugar essa casa. Minha avó também relatou que antes mesmo deles ali se mudarem para lá, uma vizinha tinha abordado a mãe dela na rua e avisado que não era uma boa ideia eles se mudarem para lá, porque aquela casa já tinha um histórico de assombração. Minha bisavó não deu ouvidos e ainda zombou da situação. Ela era uma mulher sem medo nenhum desse tipo de coisa, né? Então apenas zombou e deixou pra lá. Assim que se mudaram, na primeira noite já começou a acontecer ali coisas absurdas. Minha avó disse que naquela noite tinha muita gente dormindo na casa. Eu não lembro se era só os irmãos dela e os pais ou se tinha mais pessoas da família. Mas enfim, alguns dos irmãos tinham ido dormir no quarto. Ela não me informou exatamente onde ela dormiu, mas eu dei a entender que ela estava no quarto junto com os irmãos. Tinha ali alguns homens dormindo no chão da sala e a mãe da minha avó estava dormindo em uma rede na cozinha. A casa era linda, porém pequena, então todo mundo tinha que improvisar onde ia dormir. Eis que estavam todos dormindo e minha bisavó, dormindo ali na cozinha, escuta alguém mexendo nos pratos da cozinha e assim, era uma coisa que todo mundo podia escutar. Mas todo mundo estava se cagando de medo e nem pensou em olhar, é claro, né? Bom, quando a minha bisavó abriu os olhos, tinha uma mulher arrumando as panelas, lavando os pratos e até cozinhando. Leandra, ela ligava o fogão, colocava comida nas panelas, lavava os pratos, guardava. E assim, eu fiquei espantada quando a minha avó contou isso. Minha avó disse que a mãe dela era muito debochada e começou a debochar do fantasma e começou a dizer algumas coisas do tipo: ah, lava mesmo, isso aí, tá ajudando. Cuidado, ó, pra não se queimar no fogo. Cuidado com as minhas panelas. E, inclusive, além de falar essas coisas, ela ainda tava xingando. E eu nem vou contar os xingamentos aqui. Mas enfim, isso tudo aconteceu de madrugada e essa mulher ia embora e depois voltava. Até que a minha bisavó disse alguma coisa pra, sei lá, repreender ela. E aí ela simplesmente foi embora e não apareceu mais naquela noite. Mas não acabou por aí. Na mesma noite ali de madrugada, alguma coisa começou a correr no telhado da casa. Especialmente no telhado da sala onde tinham pessoas dormindo também. Essa coisa, ela corria de um lado para o outro e pisava muito forte. E minha bisavó também debochou dizendo pra coisa: ó, é melhor ter cuidado pra não cair em cima de alguém, hein? Tipo assim, debochando, falando assim. E bom, minha avó conta que aquilo ficou a noite toda correndo pra lá e pra cá, até amanhecer. E ela disse que isso só aconteceu naquela noite em específico. Nas outras noites nada mais aconteceu e nem parecia que tinha acontecido aquilo. E eles conseguiram morar tranquilamente naquela casa por um bom tempo. Olha, eu queria ter a coragem dessa minha bisavó, viu? Ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E assim, vou ser bem sincera, de repente aconteceu sim, ela só não queria dar o braço a torcer, que, sei lá, né, que tipo, né, tinha realmente alguma coisa ali. Porque assim, gente, eu acho que quando acontece, né, quando acontece essas coisas, provavelmente não vai embora assim, não. Então, eu acho que apareceu sim. Acho que é só a bisavó que não queria contar, porque ela devia ficar, não, é ruim, vou dar o braço a torcer que realmente essa casa é assombrada. Ela não deitou pro fantasma. E ainda bem que não aconteceu nada pior, né? Porque às vezes você, tipo assim, não... Como que eu vou dizer?
às vezes você debocha e o negócio fica mais enfurecido, né? Ainda bem que não foi isso que aconteceu. E bom, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E agora a gente vai pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama O Dia em que Meu Pai Tomou uma Coça do Saci. Que foi, filha? Calma aí. Às vezes eu sinto que ela mia, igual se ela estivesse falando mãe. Não sei se deu pra ouvir, parece que ela falou mãe. Enfim, voltando ao relato. Olá, Leandra, pode me chamar de Marcela. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com o meu pai, há uns anos atrás. Na verdade, uns bons anos atrás. Ele só tinha 16 anos na época. Desde que eu me entendo por gente, a nossa família sempre morou no mesmo lugar, que é onde nós moramos hoje. É um sítio / chácara, mas que não fica muito afastado, muito pelo contrário. É até bem próximo da civilização, vamos se dizer assim. Só que nem sempre foi desse jeito. Meu pai e os meus avós, que são vivos até hoje, contam que logo que eles vieram morar aqui, ainda tinha muita mata fechada e muito bambuzal. Que aos poucos eles tiveram que dar uma leve desmatada para que a minha família pudesse começar ali plantar, porque é do plantio que vem o sustento da minha família até hoje. Só que assim, os meus avós, eles sempre foram pessoas assim, muito religiosas ali, só que religiosas no sentido de sempre acreditar que existem coisas sobrenaturais. E como eles haviam se mudado para esse lugar há pouco tempo e tinha muitos bambus, e parte deles teve ali que ser desmatado, vamos dizer assim, para poder começar a usar a terra para plantar, o meu avô, como forma meio que de agradar e pedir desculpas, pelo menos uma vez na semana, deixava um pouco de fumo na entrada da boca da capoeira, que era onde começava ali os bambuzais. Só que aí, teve uma determinada época que o meu avô não estava muito bem, tinha tido ali alguns problemas em relação à perna dele, então ele não podia andar muito. E aí ele começou a pedir para que o meu pai, que na época era o filho mais novo que tinha, e pedir para ele levar o fumo até lá. Era uma coisa simples, era uma vez só na semana, nada demais. Só que o meu pai, Leandra, diferente dos meus avós, não acreditava muito nessas coisas até então. Ela colocou kkkk entre parênteses. Então, nesse dia, segundo o meu pai, ele chegou pro meu avô e disse que não poderia levar o fumo porque ia ser meio que no mesmo horário que ele ia ter que ir até a cidade jogar bola no campinho. Meu avô bateu o pé e disse que ele ia levar sim, porque o meu pai era o filho mais novo, homem. Tinha as outras meninas que são as minhas tias e elas eram mais novas. E meu pai e meu avô disse que nem pensar deixar as meninas irem lá fazer isso, e muito menos sua esposa, minha avó. E que era papel de homem levar o fumo lá, e que o meu pai tinha que fazer isso. Aí, meu pai ficou enfurecido porque ia ter que perder o seu futebol, né? Ia ter que chegar atrasado. Foi lá, levou o pacote de fumo. E ele conta que lembra até hoje que ele chegou assim na entradinha do lugar, jogou o pacote de fumo, sendo que não era assim, tinha uma forma certa, né, correta de colocar, e disse que se o Saci quisesse, era para ele aprender a abrir o pacote. Jogou e saiu, e foi jogar futebol. Meu pai conta ali que ele foi, jogou ali o bom futebol dele, só que na hora que ele voltou, ele voltava sozinho, já estava acostumado e não havia iluminação igual tem hoje em dia. Em dado momento, meu pai conta que começou a se sentir observado, até que de repente ele começou a sentir um cheiro de cachimbo muito forte. E ele já reconhecia esse cheiro, porque era o mesmo cheiro que vinha dos bambuzais. Caramba, então eles usavam mesmo... Eita! Enfim... Leandra, meu pai conta que alguma coisa simplesmente começou a descer o cacete nele. Era chicotada pra tudo quanto é lado. Meu pai só sentia a dor e o barulho do chicote estalando, ora nele e ora no chão, que por sorte às vezes pegava no chão e não pegava nele. Meu pai conta que rolava naquele chão de terra, gritava e suplicava por socorro e ajuda. Até que um senhor
que era um caseiro de um sítio próximo, escutando os gritos, correu até lá a cavalo e no meio ali do caminho ficou dando tiros com a espingarda, porque ele achou que fosse um ser humano atacando o pobre coitado, vulgo meu pai. Quando o homem foi se aproximando, meu pai conta que as chicotadas pararam, o cheiro de fumo, de cigarro ali sumiu e tudo voltou ao normal, exceto pelo meu pai que estava ali no chão com várias marcas de chicote pelo corpo. Meu pai explicou ao senhor o que tinha acontecido, o senhor colocou ele ali em cima do cavalo e levou para casa e entregou aos meus avós. Meu pai contou o ocorrido e Li, não ache que pare por aí porque não para não. Minha avó tratou as feridas, só que elas não melhoravam. Tinha alguma coisa nelas que assim, só faziam piorar. Nenhum remédio, nada que a minha avó passasse, melhorava as feridas. Meu pai começou a dar febres, assim, altíssimas e a minha avó tinha certeza que ia perder o seu filho. Naquela época, não tinha como levar para o hospital, não é igual é hoje em dia. E ela só sabia orar e pedir a Deus para ter misericórdia da vida dele. Até que em um momento ali de oração, uma voz veio até ali, na cabecinha da minha avó, com a seguinte frase: faça ele pedir desculpas e abrir o pacote. Só falou isso. Bom, meu pai não tinha contado a parte em que antes dele jogar futebol, ele tinha feito o que fez com o pacote de fumo. E aí a minha avó foi questionar. Perguntou se ele sabia algo sobre algum pacote. E aí na hora ele lembrou. Bom, com muito custo, meu avô conseguiu levar o meu pai até a entrada lá da Boca da Capoeira. E meu pai, sim, precisou de ajuda, pois estava muito debilitado. O pacote de fumo lhe estava exatamente do mesmo jeito que meu pai havia jogado. Ele foi, abriu, colocou em uma vasilha de barro que o meu avô deixava ali, pediu desculpas e disse que isso nunca mais iria se repetir. E tem mais. Ainda falou que ia se propor a toda semana ele levar o fumo dali em diante. E assim foi e é até hoje, Li. O meu pai sempre leva, toda semana, quando ele não tá, é o meu avô que leva, e quando não é um ou outro, a gente sempre arruma alguma outra pessoa, mas nunca é alguma mulher. Não sei por causa de quê, mas é assim a tradição. E pra ser bem sincera, eu acredito muito. Hoje eu tenho 17 anos e apesar de que aqui não é tanto mato mais como na época, esse bambuzal, inclusive, como eu disse, ele existe, mas ele não é tão grande quanto antes, por conta de algumas coisas aí. Só que assim, eu acredito que tenha saci sim nesse bambuzal. A gente escuta algo tossindo lá dentro. Eu falo lá dentro porque a entrada é exatamente como um portal. E ninguém tem coragem de ficar entrando. Eu lembro que nem quando eu era criança, eu e meus primos tinham coragem de entrar pra brincar, até porque a gente éramos sempre repreendidos. Nossos pais nunca gostaram que a gente ficasse ali brincando perto, sabe? Mas acredito sim que tenha. A gente escuta algo tossir, às vezes coisas dando gargalhadas, e eu já vi fumaça sair de lá de dentro também. E misteriosamente, alguma coisa usa o fumo que é colocado no pote de barro. Agora, quem usa, não sei. Eu acredito que seja o saci e prefiro acreditar para que eles não tenham que vir e provar nada para mim. E sim, depois que meu pai pediu desculpa, as coisas voltaram ao normal. E em poucos dias as feridas sumiram e não ficou nem cicatriz sequer. Esse foi o relato e um grande beijo, espero que leia. Ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E aí, gente, é aquilo, né? É o que eu falo, você pode até não acreditar, mas respeita, porque ó... E essas paradas desses negócios de feitiço, de encanto de saci, costuma matar a pessoa. Eu sei que eu tô parecendo uma idosa falando isso, mas é verdade. Tipo, eu já vi casos assim, tá, gente? Eu já vi histórias de pessoas que eu tenho certeza que não mentem sobre. E, tipo assim, de falar que tem um conhecido, que aconteceu isso, isso e isso. Então, assim, eu respeito muito. Às vezes nem sempre acredito, assim, igual eu acredito na existência de saci. Mas às vezes não acredito em uma história ou outra que me contam, mas eu respeito.
Muito, muito, muito. Porque eu tenho medo desse negócio aparecer pra mim e, sei lá, né, querer me mostrar aí que existe. Gente, esse foi o último relato dessa nossa coletânea. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tava há um tempinho já querendo trazer, mas confesso que não tinha, né, muitos relatos sobre, por isso que essa coletânea não ficou muito grande. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um de vocês que tenha enviado o relato e agradecer a você que tenha ficado até o final do vídeo. E é isso, um beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.